Oi, gente. No vídeo dessa semana, eu quero começar falando sobre algumas coisas que eu deixei na semana passada sem falar e relembrar algumas coisas que eu falei no finalzinho e a gente acabou não trabalhando tanto. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, estou olhando aqui para minha cola, certo? Para não esquecer tudo que eu tenho que falar. Bom, a primeira coisa é sobre chave estrangeira. Fizemos algumas operações com o banco e, bom, a gente trabalhou com uma tabela, mas um banco de dados, ele na verdade tem várias tabelas, não só uma tabela. Você tem que ter alguma forma de uma tabela conseguir conversar com as outras, porque você não vai fazer uma consulta só numa delas, você vai consultar em várias tabelas. Então, para que duas tabelas consigam conversar, você tem que estabelecer que uma determinada coluna, a tabela A, ela tem alguma relação com alguma coluna lá da tabela B. E isso é feito através da chamada chave estrangeira. A chave estrangeira de uma determinada coluna B, ela é a chave primária de uma outra coluna A, uma outra coluna X qualquer. Então, com isso, você consegue perguntar algo na coluna B e retornar o dado equivalente da coluna A. Então, isso é feito através da chave estrangeira. Se você já tinha visto alguma outra coisa anteriormente sobre banco de dados, vocês devem ter visto, falar, ter trabalhado e feito, enfim. Então, não vou me prolongar sobre o que é uma chave estrangeira, mas a ideia central é essa. Eu tinha deixado lá no material do Cigar um vídeo, não feito por mim, um vídeo pego na web, onde tem um tutorial de como eu crio no PHP MyAdmin uma chave estrangeira. Então, se você quiser criar um no seu banco, até eu sugiro que você crie uma segunda tabela no seu banco. A gente trabalhou numa tabela de usuários, e para que isso se torne algo na internet das coisas, seria agora interessante que você criasse uma tabela para representar uma coisa. Uma tabela, por exemplo, lâmpada. Você vai fazer um exemplo logo em sala de aula com lâmpadas, LEDs, não lâmpadas, mas LEDs. Seria legal ter essa tabela lâmpada. Nessa tabela lâmpada, eu imagino que você vai ter pelo menos três colunas. Uma coluna que é o identificador único da lâmpada, que representa a chave primária dessa lâmpada. Uma outra coluna que representa o estado, se ela está acesa ou se ela está apagada. E uma outra coluna que justamente é a chave estrangeira. Que essa chave estrangeira vai ser o identificador de algum usuário. Ou seja, vai ser o mesmo ID que você deu lá na tabela dos usuários, onde lá em usuários ela é a chave primária, ela é o identificador único desse usuário. Então eu estou sugerindo que vocês criem aí essa tabela para que a gente consiga conversar com as duas, fazer as duas tabelas conversarem através da chave estrangeira. E para fazer a chave no PHP MyAdmin é só dar uma olhada lá no tutorial que eu deixei lá no Cigarro. Outra coisa que eu consigo fazer depois disso é realmente fazer as tabelas conversarem. Para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que, na verdade, fazer a seguinte coisa: eu vou pegar um conjunto de colunas da tabela A, mais um conjunto de colunas da tabela B, juntar tudo e fazer uma espécie de nova coluna. Nova coluna não, está errado. Nova tabela, digamos assim. Mas eu vou pegar colunas de um e do outro e vou formar uma nova coluna, uma nova tabela. Que é uma mistura das duas, é um mix dessas duas tabelas. Então, isso você vai fazer no seu servidor, vai fazer alguma operação que permita isso. A operação que é SQL, que é capaz de fazer isso, é a inner join. Ela permite que você junte duas tabelas, formando uma nova meta-tabela, uma tabela que é a mistura dessas duas que você uniu. Eu também já tenho deixado um vídeo sobre isso lá no SIGA. Então, para que você consiga fazer uma consulta do usuário, você faz o login e senha do usuário, verifica e vai abrir depois a página dele com as informações dele. Você quer mostrar, por exemplo, quais são as lâmpadas que estão associadas a ele no banco de dados, você vai ter que fazer um InnerJoin, já que você vai ter nome, endereço e coisas do usuário na tabela de usuários, e a lâmpada, o estado dela, se ela está acesa ou apagada, na outra tabela que é de lâmpadas. Então, para unir as duas, você vai ter que usar então aí o LineaJoin. Então, para fazer isso, dá uma olhada lá no outro vídeo que eu deixei no SIGA. Bom, outra coisa que eu falei em sala de aula a gente acabou não explorando foram as operações update e delete. E se você faz um sistema que tem um back-end, que tem um servidor, você tem que fazer com que esse servidor seja capaz de fazer quatro coisas. Você tem que fazer ele ser capaz de criar linhas no banco de dados,
ser capaz de ler essas linhas que você armazena no banco, ser capaz de alterar alguma delas e ser capaz também de excluir, né, apagar uma delas. Fazer essas quatro coisas significa que o seu sistema é capaz de fazer um CRUD. CRUD é uma abreviação para quatro verbos em inglês que representam essas quatro operações: create, read, update e delete. E eles também representam quatro comandos do SQL, que é o comando insert, select, update e o delete. Então, para você fazer isso aí no banco, você tem que ativar esses outros comandos, tem que criar funções no seu servidor que são capazes de usar esses comandos SQL. Com a lista de exercícios 2, a gente conseguiu fazer até o select, a gente conseguiu fazer o insert e o select, porque verificar o login já é um select, já é a operação read do Chrome. Mas a gente não chegou a fazer update, nem chegou a fazer o delete. Então, para que a gente não perca tempo fazendo essas coisas, essas duas operações eu não coloquei na lista. Eu vou deixar um slide já com elas especificadas, seguindo o modelo dos outros. No outro slide que eu deixei, eu já vou deixar o código dessas duas operações lá e também já vou deixar um código pronto, um CRUD feito já em PHP, com uma página cliente em HTML, para que você já faça. É como se eu tivesse na você já a resposta dessa lista 2 com dois adendos, que é o CRUD delete e também o InnerJoy que eu acabei de falar agora, que ele, na verdade, ele vai existir para que eu mostre e faça a listagem, né? Eu faço um super select mostrando todos os dados do usuário. Então, eu já vou deixar esse código CIGAR, mas, bom, eu faria, na verdade, eu olharia lá primeiro os slides e como eu faço o update, o delete. Se eu não conseguir, eu iria lá e olharia o código pronto. Não salto logo direto para o código, não. Veja, tente fazer primeiro e depois você salta aí já para a minha resposta. Mas para que a gente não perca muito tempo, hoje eu já deixei esses códigos respondidos. Então, só para eles, depois que você tentou, não conseguiu fazer nem o InnerJoy, nem chave estrangeira, nem o chave estrangeira não tem como, não é um código. Você vai ter que realmente ver o vídeo e mexer no banco. O InnerJoy, o o update, o delete, então você vai ter que realmente fazer algo que você vai ter que escrever. Eu já estou deixando pronto lá, tanto no slide, como também um código PHP prontinho, mas só olha depois que você vai tentar e não tiver conseguido ir. Então é isso. Essa parte de AD inicial de hoje vai ser isso daí. Desculpe pela grande demora, tive doente alguns dias aí, mas espero que ainda dê tempo de vocês aproveitarem aí essa aula de AD de hoje. Até mais, a gente se vê às 18 horas.